Olá pessoal, hoje nós vamos iniciar a 18ª aula do curso Fundamentos de Freios e seus componentes. Vocês estão gostando desse curso? Eu tenho percebido que as visualizações estão ainda baixas. Eu gostaria de agradecer se vocês pudessem, aqueles que estão seguindo, compartilhar com o maior número de pessoas possíveis. Aí a gente poderia aumentar essa comunidade que gosta da engenharia de chassi e que aprecia tudo aquilo que está sendo colocado. A gente vai observar, com o passar das semanas, vários aspectos, vários temas relativos a freios. Hoje, inclusive, nós vamos iniciar a parte interessante dos freios aeronáuticos. Bom, essas duas fotos são relativas a freios de aeronaves comerciais de grande porte e eles são produzidos por uma empresa chamada Messier Bugatti, apesar que no mundo existem outras empresas que fazem esse tipo de freios para aviões. Esse é o tipo do freio chamado rotor estator em uma liga Cerametallics, é uma liga registrada. E esse freio aqui da esquerda é do Airbus A380-300, que é de atuação hidráulica. E aí a gente vai ver como é que ele funciona. O da direita é um freio do Boeing 787-9. É um freio elétrico do Boeing Dreamliner, do 787 Dreamliner. Ele tem atuadores elétricos que fazem o atrito entre o rotor e o extrator. Aqui está um trem de pouso, onde os freios estão montados neles, e aqui a gente tem dentro desse, aqui é a ponta de eixo, e aqui a gente coloca o cubo de roda e o pneu, como vocês estão vendo nessa gravura. Esse freio aqui da direita é de um 737NG, que é o New Generation, é o /700, o /800. Então, como é que funcionam esses freios? Eles funcionam da seguinte forma. Você, no caso do Dreamliner, você tem um motor elétrico, aí você tem um redutor e um parafuso regulador. O motor elétrico entra em ação e aí ele atua sobre esse parafuso regulador e faz com que o rotor, que é de carbono, e o estator, que é de carbono, eles se atritem, né? Entrem em atrito e promovam a redução através do atrito do material de fricção de carbono, que promovam a redução da velocidade da roda do avião. Esse tipo de rotor estator que eu estou falando. As pastilhas desse material é chamada de Sept-Carb 3. Elas podem atingir na rejeição de decolagem. Esse termo é o Rejected Take-Off, mais ou menos 3.000 graus. Existem vídeos no YouTube que vocês podem acompanhar os testes de rejeição de decolagem. O que é a rejeição de decolagem? É quando o avião está com todos os passageiros, com os tanques das asas cheios, e ele começa a rolar na pista, né, para fazer a decolagem. Aí ele vai aumentando a sua velocidade e em determinado momento, quando ele atinge a V1, que é a velocidade praticamente onde você vai depois com a V2 fazer a velocidade de rotação, ou quando o piloto puxa o manche para tirar a aeronave do chão, piloto descobre algum problema onde essa decolagem vai ser perigosa. E aí então ele emprega o processo do rejected takeoff, ou seja, a rejeição de decolagem. Essa rejeição é a aplicação total dos freios de roda nessa
rejeição de decolagem, somente os freios aerodinâmicos que são das superfícies de contato das asas podem ser acionados, que é o chamado air brake. O reverso não é acionado por questões de segurança. E esse avião ele tem que parar de uma forma segura, uma parada total de uma forma segura. E nessa parada total, as pastilhas de freio podem atingir, de carbono, podem atingir até 3.000 graus de temperatura. E o ponto principal é que não pode haver, vai haver chamas, porque via de regra todo o conjunto de freio ele é incendiado pela própria temperatura, enfim, em função da carga, da energia cinética ser extremamente alta, né? Você pode imaginar que um avião de grande porte decola facilmente com 400.000 quilos. Então ele tem uma distância de parada que é a pista de decolagem, ele para total e ainda ele tem que ter condições de levar ou taxiar o avião e parar num lugar remoto para desembarcar os passageiros com segurança. E só aí que os bombeiros entram em ação para apagar o fogo das rodas. Se vocês assistirem esse vídeo, existem outros vídeos também, que é testes de freio de avião em dinamômetro, que é do A380-300. Vocês coloquem lá teste de freio no YouTube, teste de freio do A380 em dinamômetro, vocês vão ver esse vídeo e o que é gerado de temperatura. O freio é composto de anel com vários pistões. A pressão hidráulica é aplicada em vários discos que são atritados uns contra os outros, que é o que eu falei, rotor e estator. A pressão gerada por um acumulador elétrico é de até 5.000 PSI, é esse acumulador aqui. O Boeing 787 Dreamliner possui atuadores eletromecânicos no lugar do acumulador, ou seja, ele não tem a atuação hidráulica, ele tem uma atuação eletromecânica, ok? O princípio de funcionamento é assim, são dois sistemas, um sistema A chamado inboard brakes e o sistema B que chama-se outboard brakes. O sistema B alimenta o sistema de frenagem hidráulico normal e o auto brake. O que seria esse auto brake? Auto brake é um switch dentro do avião que o piloto pode setar ou acertar, né, esse sistema auto-brake. Então, quando o avião toca as rodas na pista, o sistema de freio entra em ação automaticamente, até a parada total da aeronave. Quando a pressão do sistema inboard cai para menos de 1.500 PSI, o sistema A providencia um sistema de backup entre em modo alternado e o sistema B de outboard brakes só funciona no manual, sem o auto brake, ou seja, não vai funcionar a frenagem automática, até que a pressão suba novamente para 3.000 PSI. O ABS ele não funciona quando o sistema atua do modo alternado. Se sistemas A e B perdem a pressão, a válvula de isolamento do acumulador, aquele que nós vimos, esse acumulador, ela trava em 1.900 PSI e o piloto pode efetuar um pouso na condição alternada, ainda com segurança. Aqui a gente vê um trem de pouso, né, um landing gear, onde a gente tem aqui o atuador, as linhas de pressão hidráulica e os links de pressão hidráulica que levam a pressão hidráulica até os pistões daquele estator, do freio, do rotor estator. Esse é uma visão do que pode ser controlado internamente.
A pressão de 3.000 PSI permite 6 aplicações máximas de frenagem com ABS. Após essas 6 aplicações de freio, a pressão cai para 1.000 e não há mais freio. Então, o auto brake é um setor, é uma alavanca de seleção que o piloto aperta, né? Tem uma rampa quando o setor de auto brake é pressionado, num período de tempo de aproximadamente a cada 1,75 segundos, 750 PSI são aplicados. Então a pressão sobe até que em outros 1,25 segundos o auto brake nas posições 1, 2, 3, a gente vê aqui a seleção do auto brake. O auto brake ele não aplica a pressão máxima. A pressão máxima é, como eu falei, no RTO, no Rejected Takeoff. Essa é a pressão máxima. E a desaceleração ela não é controlada, ela é superior a 4,27 metros por segundo ao quadrado. Gente, 4,27 metros por segundo ao quadrado num avião de quase 500 mil quilos, como é o A380, totalmente carregado, é uma baita de uma desaceleração. Então, o que se faz o auto brake? O auto brake ele tem alguns fatores de seleção. Quando ele põe na seleção número 1, a máxima pressão de aplicação nos freios é de 1.250 PSI. E a taxa de desaceleração é de 4 pés por segundo ao quadrado ou 1,22 metros por segundo ao quadrado. Ele pode selecionar esse sistema de autofrenagem quando as rodas traseiras tocam a pista, a pressão nos freios já exercida em 1.250 PSI já providencia 1,22 metros por segundo ao quadrado. Isso para quando ele não precisa, ele tem uma pista relativamente grande e ele não precisa desacelerar, mas ele pode selecionar a pressão, o auto brake na parte 2, no tópico 3, com 2.000 PSI e já consegue 2,20 metros por segundo ao quadrado. E o máximo que ele pode conseguir é de 3.000 PSI, que chega a 3,66 metros por segundo ao quadrado. A rejeição de decolagem, essa desaceleração não é controlada porque ela é superior a 4,25 metros por segundo ao quadrado. Observe que dessa tabela que o auto brake não fornece a máxima pressão. Para você conseguir a máximo efeito de pressão na aterrissagem, você tem que selecionar o auto brake no máximo, tá? E assegurar as aplicações imediatas, que assegura aplicações imediatas logo depois do touchdown. E você pode cancelar o sistema de auto brake quando você aperta os pedais internos de freio. Você apertando o pedal do freio, você desarma o auto brake máximo, tá? Para vocês terem uma ideia do que significa os 80 knots aqui, 148 km por hora é 80 knots. Você tem que aplicar o auto brake máximo abaixo de 148 km por hora, ok? Aqui também você vê que tem o ABS, ó. Você pode deixar ele desativado ou ativado, é a seleção que o piloto vai, dependendo se a pista está seca ou molhada, ok? Esse aqui é o mesmo esquema de freio mostrado no slide anterior. Então você tem toda aqui a parte de
ABS, o anti-skid, né, que eles chamam, o auto brake, o máximo. Aí você tem todas as válvulas, ó, funções de suprimento alternativo, porque todo o avião, como a gente sabe, ele tem backups, né? Se um sistema não e o piloto ele tem 2 pedais, ele tem que apertar os pedais simultaneamente da direita e da esquerda. Então ele tem que ter um controle muito grande. E esses pedais, quando ele aperta da esquerda, ele faz com que a aeronave gire para a esquerda. Quando ele aperta o pedal da gire para a direita, aqui, ele aperta o pedal da esquerda, ele faz a aeronave fazer uma curva para a direita. E, consequentemente, se apertar o pedal da direita, você faz a aeronave, na realidade, ela dá a guinada para a direita. Isso nas taxiagens e numa cabeceira de pista, ele faz esse recurso de travar uma roda esquerda para fazer com que a aeronave vá para a direita. Através do timão, que ele tem um timão que gira ele gira o trem de pouso de nariz, né? Para a esquerda ou para a direita. Tá? E também a gente tem os freios de aviões de pequeno porte. Isso aqui é um Cessna, né? E o Cessna trabalha com um freio a disco. Esses daqui são pastilhas especiais. Então a gente vê o freio, o disco de freio, a gente vê o caliper de freio, a gente vê toda a parte dos parafusos de sangria, né, que são feitos porque é um sistema hidráulico. O pistão, que vai dentro do housing, do brake housing, ou seja, na carcaça do caliper. Então é um sistema, nesses aviões menores, é um sistema de freio a disco como a gente conhece dos automóveis, né? Claro que ele tem mais recursos, né? Por ser a aviação exige que se tenha mais recursos, inclusive de backup, né? Para o piloto não perder totalmente o freio. A gente vai ver também freios a discos de alta velocidade para outras aplicações. Isso aqui é um freio de um trem de alta velocidade. Então são vários calipers de freio e discos de freio. Este aqui é um caliper de freio desenvolvido. Existe uma empresa alemã chamada Knorr-Bremse. Ela é uma das que produz esses calipers, que usam inclusive matérias de fricção especiais para fazer você desacelerar um trem de alta velocidade a 500 km por hora. Você precisa de vários discos e vários cavaletes de freio no mesmo eixo, né? Então isso aqui é uma visão de uma montagem de 4 freios a disco num eixo de um trem de alta velocidade. E o cubo do disco de freio é de outro material relativo à pista de atrito do disco de freio, para se tornar as coisas mais resistentes, né? A gente está falando desse tipo de trem, que é o trem-bala. Tem o francês, tem os trem-balas, tem a Alemanha também tem, no Japão principalmente. Estão espalhados no mundo inteiro, a gente só não tem no Brasil. No Brasil a gente tem outro tipo de bala que fica perdida pelas ruas, né? É isso aí. A gente tem o freio a disco do metrô de São Paulo, que é um baita sistema de freio que lá no começo eu expliquei como funciona. Na realidade, esse daqui é um atuador pneumático, e é um tipo de um alicate, né? Ele tem uma fixação aqui onde esse cilindro expande e aplica. Aqui tem uma articulação e essa articulação faz com que esse braço faça a aplicação da pastilha do lado externo do disco e esse outro braço que não dá para ver aqui faça a aplicação
da pastilha interna na face interna do disco de freio. É um sistema super bem dimensionado e esse metrô ele desacelera 1,25 metros por segundo ao quadrado ao entrar na plataforma. Dali para frente é o freio eletroregenerativo que entra em ação. Ele vem no freio eletroregenerativo até a entrada da plataforma e ele utiliza o freio de serviço para reduzir a velocidade do trem e parar nos 140 metros de plataforma através do freio de serviço de freios a discos. Existem os freios ferroviários que a gente viu também no começo. Então, isso daqui é uma sapata de composição que é atritada diretamente na roda. Essas aqui são os materiais de fricção. Isso aqui são pastilhas de freio para o freio do metrô. E esses daqui são sapatos de composição para os vagões rodoviários e algumas locomotivas. Isso aqui para quem se interessar, é o dimensionamento de como agem as forças numa sapata ferroviária através da timoneria de freio. E essas são as reações, forças de atuação, a relação entre a pressão e a pressão máxima e a pressão pré-operativa, o momento de atrito em função da força de atuação F, e o momento de atrito MA é dado por todas essas relações aqui. Existem também os freios nas nossas motocas, né? A gente vê isso aqui é uma motocicleta de alto padrão. Via de regra, essas motocicletas, grande parte, algumas hoje em dia no Brasil, que são ainda a produção visa muito baixo custo para vender barato, elas não têm o sistema ABS, que é esse dente ranhurado aqui. Aí você tem o sensor de velocidade, que vai medindo exatamente a velocidade da roda em relação ao nível de aderência do pneu com o solo. Quando o sistema percebe que vai haver uma travada de roda por perda de aderência do pneu solo, então esse disco aqui, o sensor de velocidade do ABS, ele aplica, ele solta o freio, né? Ele desaplica o freio para que não haja a travar o bloqueio da roda e, consequentemente, a perda de estabilidade. Esse kit é da BMW, ele vende, esse aqui é o ABS, né? O módulo, o disco, o sensor e o disco de freio, aqui onde o sensor lê a velocidade da roda, né? E o caliper de freio. Outra coisa que eu queria passar para vocês também é o posicionamento dos calipers, como é que ele funciona, né? Normalmente os calipers dos veículos de produção são posicionados nas posições, se a gente considerar a roda como um relógio, 3 horas, 9 horas e 12 horas, ou algo entre as três posições, pequenas variações angulares. Quando eu estou falando de 3 horas, é 3 horas em relação ao relógio, é esse ponto aqui. Você pegar o relógio, aqui é 12 horas, aqui é 6 horas, 3 horas, 9 horas. Então, se você analisar a roda do veículo como um display de um relógio, você vai entender o que eu estou falando em relação ao posicionamento do caliper como uma roda de relógio. E uma vez que as forças agentes são, como vimos, extremamente altas e dependendo da posição de montagem, eles podem ser arrancados do corno. Ou seja, o freio a disco, ele recebe forças de atrito ou forças tangenciais geradas pela força de aplicação, como a gente viu, muito altas. E se ele não tiver com os parafusos bem aficionados no suporte,
pode ter um arrancamento do corner. Então, é normal você, às vezes, naquele estudo de colocação da pastilha de freio no disco de freio, ou seja, nas posições de offset, você não colocar o offset muito acima, muito positivo, porque ele começa a comer muito a borda do freio, do disco de freio, e isso favorece o arrancamento do freio, do corner, né? do caliper de freio, do disco de freio. Essas montagens levam em conta algumas características próprias de layout dos veículos, geometria de posicionamento da suspensão dianteira ou traseira, ou seja, o espaço disponível na roda para a colocação dos freios. Os engenheiros também levam em conta a distribuição do peso das rodas como massa não suspensa, diminuição da altura do centro de gravidade, no caso dos freios de grande porte, facilidade de ventilação, facilidade de manutenção e troca de pastilhas. Desculpa. Outro fator importante é que quanto mais alto o carro estiver montado no conjunto, mais livre ele estará de contato com a água, sujeiras provenientes das ruas e estradas. Só que isso aqui não é uma regra, né? Pode acontecer de você não poder colocar o mais alto possível o freio a disco no disco de freio, na montagem e na suspensão. Não é uma regra, mas mesmo porque às vezes não se consegue esse tipo de montagem, mas especialistas dizem que quando o carro é equipado com freios a disco nas 4 rodas, os freios dianteiros podem ser montados na parte traseira do freio dianteiro. E os freios traseiros podem ser montados na parte dianteira do freio traseiro. Desta forma, se consegue maior distribuição de peso dentro do entre-eixo do veículo. A gente vai ver o exemplo, por tudo o que isso significa, a gente vai ver o exemplo. O que eu quero dizer é o seguinte, o freio dianteiro na parte traseira aqui do freio. Freio traseiro na parte dianteira do freio traseiro. Você vê que ele está montado abaixo da posição de 3 horas. Aqui, um pouco abaixo da posição 9 horas. Ele está montado aqui mais ou menos a 8 horas, 7 horas, se a gente considerasse isso. 12, 13, 6 e 9, como se fosse um display de um relógio. Esse tipo de montagem em carros de alta performance é para você ter redução da massa não suspensa. Isso daqui é considerado a massa não suspensa do veículo e a gente vai ver mais para frente tudo que está abaixo da linha de chassi dele, ok? A gente vai ver, eu tenho isso bem detalhado para vocês. Esse pode ver que é outro carro de alta performance, mesmo tipo de montagem aqui, ó, do outro, né? Mesmo tipo de montagem. Via de regra, esses carros de alta performance, todos eles levam em consideração esse tipo de montagem. Freio traseiro à frente do disco, 3 horas aqui, ó. E o freio dianteiro atrás dos discos, 9 horas. É outro tipo de montagem, esse daqui é um Audi R8, também tem esse mesmo tipo de montagem. Ou seja, a ideia é, como esses freios são freios de 6 pistões, são calipers fixos de 6 pistões, como a gente viu na aula passada, a ideia é reduzir o centro de gravidade desses carros e também da massa não suspensa. A gente vai ver mais para frente isso. Aqui eu pus alguns freios de veículos especiais. Tem cara que tem mau gosto, né? Gente, fazer isso num Honda Civic não é fácil. Tem esse daqui que é um Chevette com frente de Uno, que foi bem original, né? Esse então é o melhor deles, que é o Fuscala, né? É um Fusca com traseira de Dodge Polara, sei lá o que é isso.
parece um Opala, né? Mas não é. É alguma coisa relativa a um Corcel, um Dodge Polar. E tem essa maravilhosa Kombi também, com uma frente bem expressiva, né? Então, existem vários projetistas brasileiros, né, de automóveis. O Brasil é um país onde o pessoal é estudado pela NASA, né? Bom, pessoal, fica aqui a 18ª aula. Eu espero que vocês estejam gostando. Se estiverem gostando, eu peço que vocês se inscrevam para aumentar o número de inscritos nessa comunidade de engenharia de chassi, e que a gente aumenta o conhecimento sobre fundamentos de freios, que todo mundo um dia vai ser bom nisso daí, eu tenho certeza. E deixa um likezinho maroto para mim aí se vocês estiverem gostando, tá? Eu estou me esforçando bastante para apresentar isso para vocês. Eu agradeço mais uma vez a atenção e desejo que Deus os proteja. Tchau, pessoal. Até a próxima.